VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se! Essa é a nossa 27ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes, criando ID automático, programando page ou entrada. A meta de likes deste vídeo é de 60 likes, então deixe seu like agora para ajudar no crescimento do canal. E eu reforço que de segunda a sexta, os vídeos aqui do canal saem às 19 horas. E aos sábados e domingos, os vídeos saem às 13 horas. No canal é postado um vídeo por dia, certo? Todos os dias tem vídeo novo. Caso você não receba a notificação aí do YouTube, por e-mail ou aí pela sua conta do YouTube, você vem aqui no canal, nesses horários que terão um vídeo novo a cada dia. E a você que vai comentar neste vídeo, comente, faça o seu comentário e escreva hashtag aula27. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. Bora pro vídeo. Este é o arquivo que a gente vem programando e hoje vamos dar ênfase à nossa guia dados, certo? A gente trabalhou bastante na guia colaboradores. Também já fizemos alguma programação aqui na guia configurações. E hoje vamos dar um pouco de ênfase à nossa guia dados, que é a guia onde eu vou dar entrada, certo? Vou dar entrada nos nossos produtos. Então, bora lá. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, pressione Alt mais F11. Com o nosso Visual Basic Editor aberto, vamos pressionar aí Ctrl mais R. E agora, esse é o atalho para termos acesso ao nosso Project, certo? Se não, você clica na guia exibir e clica em Project. Repare que tem o atalho aqui, ó, Ctrl mais R, beleza? Então, na aula 26, a gente criou o nosso segundo form, certo? O FRM IMG. Você que não assistiu a essa aula, assista. E esse é o nosso FRM principal. E só um detalhe, pessoal. No próximo vídeo, de acordo com se a minha internet já estiver boa, eu vou trazer os comentários de vocês, certo? Esse vídeo está sendo gravado, mesmo com a internet aqui desligada. Então eu não vou conseguir pegar os comentários de vocês, beleza? Então bora lá. Vou fechar aqui meu project, observe que eu já fechei. E a gente hoje vai trabalhar, certo? Não só hoje, como no decorrer agora dos vídeos. Vamos sair da nossa guia colaboradores, que já trabalhamos bastante nela. Acredito eu que já está tudo funcionando. Já removemos todos os bugs e vamos trabalhar agora na nossa guia entrada, certo? Onde a gente vai dar entrada nos produtos. Observe que eu tenho aqui as minhas text box, tenho uma list box, umas caixas de texto, certo? Onde vamos trabalhar com quantidades. E eu tenho dois objetos e-mail. Vou clicar sobre este, por exemplo. Observe que ele já está renomeado. Aliás, todos os objetos aqui já estão renomeados, certo? Como é algo bem simples, já vimos como fazer isso na nossa guia colaboradores, não tem necessidade de eu dar foco novamente nisso. Então observe aqui, ó. Esse se chama IMG underline colaborador underline entrada. Já esse se chama IMG underline produto underline entrada. Todos os objetos, eu coloquei o nome do objeto e coloquei underline entrada só para fazer referência à nossa guia entrada, certo? Por quê? Porque na hora que eu estiver programando, quando eu colocar o nome do objeto e trazê-lo, eu vou saber que eu estou programando o objeto que faz parte da guia entrada, certo? Isso é apenas um procedimento de lógica de programação. Aí isso não tem nada a ver com o código, certo? Você coloca o nome do objeto que você queira. Só lembre-se o seguinte: se você criar um objeto aqui, por exemplo, como esse txt-ref-mat, e se eu vim aqui outra guia do mesmo form, embora eu esteja em outra guia, eu coloco o mesmo nome do objeto, o VBA não vai permitir, certo? Ele não permite nomes ambíguos. Então, para mim saber que eu estou trabalhando com os objetos dessa guia, eu gosto de colocar o nome do objeto e colocar um underlinezinho, já que eu não posso deixar o nome separado, coloco um underline e coloco o nome da guia, certo? Assim eu vou saber que eu estou trabalhando com os objetos desta guia. Então, todos os objetos que eu renomeei aqui, sempre coloquei um underline entrada no final dele. Observem nomes dos objetos aqui mudando, conforme eu seleciono. Então, sem mais delongas, vamos fazer o seguinte. Vou aqui na minha guia colaboradores, vou extrair, certo? Vou dar um duplo clique aqui no nosso LBL inserir foto.
Vou dar um duplo clique sobre ele, vou fechar aqui minha janela das propriedades e vou copiar todo esse código. Vou dar o Ctrl C, vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. Vou voltar aqui para a minha guia entrada e vou dar um duplo clique nesse objeto aqui, certo? Aqui é uma label. Vou dar um duplo clique sobre ela. Antes de eu dar um duplo clique sobre ela, vou clicar com o botão direito nesse objeto image, e vamos ver aqui o nome dele, ó. Ele se chama img underline colaborador underline entrada, certo? Memorize isso. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que não tem nenhuma programação por trás dele. E vou colar aqui, vou fechar minha janela de propriedades. E vou colar aqui o código que eu acabei de copiar, certo? Como eu copiei utilizando Ctrl C, agora eu vou dar o Ctrl V. E beleza, certo? O que é que eu vou me adentar aqui? Primeiramente, vou fazer o seguinte. Vou lá no meu topo, certo? Vou aqui no meu topo. Observe que eu estou no topo do meu módulo, do meu próprio objeto, certo? Do meu próprio form. E tem uma variável aqui chamada foto, certo? Vou criar uma segunda variável chamada foto. Só que, como eu disse para vocês, eu não posso criar outra variável com o mesmo nome dessa, certo? O VBA não aceita nomes ambíguos. Então, eu vou botar, por exemplo, foto entrada, certo? Foto entrada. E vou colocar ela do tipo string. Lembre-se que a foto só armazena em si o caminho que é salvo essa foto, certo? Por isso que eu atribuo ela do tipo texto. Vou tentar voltar na rotina que eu estava. Observe que ele está clicando aqui, o cursor está aqui piscando. Vou tentar ver se eu consigo retornar para lá, clicando em última posição. Ele voltou para cá, vou tentar novamente. E basicamente eu não vou conseguir retornar, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vou voltar por aqui, exibir Project Explorer, FM principal. Vou dar um duplo clique no meu objeto aqui novamente. E o que é que eu vou fazer aqui? Preste muita atenção. Observe que, aonde eu tenho uma variável foto, que eu estou manipulando ela na rotina, certo? Na rotina da minha guia colaboradores, eu trabalhei bastante com essa variável foto. Então, essa mesma variável aqui, agora, como eu copiei o código da rotina do botão anterior, aqui basta eu mudar, certo? O nome da minha variável. Aqui vai ser foto, underline, entrada, certo? Vou copiar aqui o nome dela. Dá o Ctrl C e vou alterar aqui também, ó. Lembre-se que se eu selecionar ela, clico em definição, se ela existir, obviamente ela vai me mostrar, ó. Observe que ela me mostrou aqui a variável que eu acabei de criar. Clico agora sobre ela, última posição e retornei. Por exemplo, se minha variável foto entrada fosse com esse nome aqui, ó, colocado 2 no final, se eu selecionar ela, clico em definição, observe que vai me aparecer esse texto, certo? Caso eu selecione uma variável e clique em definição e ele me aparece essa janela, é porque essa variável não foi declarada, certo? É o que ele diz aqui, ó, o texto não, o identificador sobre o cursor não foi reconhecido, ou seja, não existe. Então vou apagar aqui, foi apenas para ilustrar. Observe que também está aqui, certo? A mesma variável, vou dar o Ctrl V. Esse não é o jeito que eu aconselho a fazer, certo? O melhor jeito aqui a fazer, que eu aconselho vocês, é o seguinte. Observe que eu vou desfazer o que eu fiz agora, ó. Estou desfazendo, clicando aqui na setinha de desfazer. Observe que basicamente eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 vezes a mesma variável. 4, ó, já são 4 vezes e eu não enxerguei as 4. Para que eu não tenha problemas em alterar o nome de um objeto por outro, é muito mais simples eu fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse objeto aqui, ó, vou dar o Ctrl L e ele vai me aparecer essa janelinha aqui, certo? De auxiliar. Observe que ele apareceu esse texto aqui na parte superior porque eu selecionei esse texto aqui, certo? Eu fiz isso justamente para me poupar de digitar. Claro que eu posso digitar dentro da caixinha aqui, certo? O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar essa estrutura aqui, ó, vou selecionar toda essa estrutura e vou clicar em substituir. Ou seja, dentro da estrutura que eu selecionei, eu estou dizendo para o VBA o quê? Que eu só quero que ele localize a variável foto e substitua, observe aqui, ó, substituir por foto, underline, entrada. Não tem problema eu digitar tudo minúsculo. Se o VBA reconhecer que esse texto existe, que no caso é a minha variável, obviamente as primeiras letras vão ficar maiúsculas, já que eu declarei ela com as primeiras letras maiúsculas, certo? Então, eu vou clicar em substituir todas. Se eu não selecionar esse texto aqui,
o VBA vai entender que eu quero alterar em todo o projeto, certo? Em todo esse módulo, onde tiver foto por foto entrada. E não é isso que eu quero. Eu só quero alterar dentro da estrutura que eu selecionei. Beleza? Então sempre lembre-se disso. Se você quer alterar dentro de uma estrutura, selecione a estrutura que você quer. Se não, o VBA vai substituir. Porém, ele vai substituir dentro do mesmo módulo, aonde ele encontrar o texto que ele localizar pelo texto que você está dizendo que quer substituir, certo? Então, no meu caso, eu só quero substituir essa estrutura aqui que eu selecionei, ó. Eu vou clicar em substituir todas e observe que ele me dá uma mensagem, ó. 4 substituições foram feitas. Vou dar o OK e observe que, vou fechar a janelinha aqui. Se eu clicar agora fora para sair da seleção, observe que mudou aqui, ó, foto entrada. O que é que eu ganho com isso? Primeiro que, dentro dessa estrutura aqui, poderia ter a variável foto mais do que 4 vezes, certo? Observe que quando eu olhei, eu só achei 3, mas já tinha uma quarta aqui, poderia ter uma quinta. Isso ia atrapalhar no meu código, certo? Ia dar problemas e eu não ia saber o porquê. Aqui está garantido que, aonde tem aquela variável foto, foi substituída por foto underline entrada. Assim não vou ter problemas de manutenção no código. E o que é que eu vou ter que também fazer? Observe que eu estou com o nome do objeto anterior. Então, como eu estou querendo que ele sirva para o objeto desta guia, da guia entrada, obviamente eu vou ter que colocar o nome do meu objeto que eu quero, que não é este. Esse veio da cópia da rotina anterior. Vou colocar o meu mi para facilitar, boto ponto, img colaborador entrada, certo? img colaborador entrada é o nome do objeto. Basicamente, ele só aparece uma vez aqui, certo? Que é onde é descarregado nele. Lembre-se que eu ensinei, acredito eu que foi na aula 25, na aula de Replace. Foi uma das melhores aulas do curso até aqui. Se você não assistiu, assista, certo? Foi uma aula, sim, que eu posso dizer para vocês que é meio que exclusiva. Vocês não vão achar aí no YouTube vídeos bem explicados como foi bem explicado aqui na aula 25, certo? Para que é que serve essa função. Então, lembre-se que na aula 25, se eu não estiver enganado, a gente definiu que toda vida que eu for fazer uma procura certo? Do caminho da minha imagem, para eu não perder tempo, o meu programa já vai abrir na pasta que eu predefini. Nesse caso, ó, observe que ele está pegando aqui todo o caminho através da propriedade .pet e está pegando o quê? Que ele vai abrir dentro da pasta colaboradores, certo? Vamos executar para ver o que acontece. Primeiramente, aliás, eu vou ter que fazer o seguinte, vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. Observe que eu vou executar aqui e vocês vão entender o porquê, certo? Observe que quando meu form inicializa, aquelas minhas pages já aparecem desabilitadas, certo? Isso a gente desabilitou via código. Observe que não tem como eu ir para a page que eu quero. Se eu clicar em colaboradores, apareceu a page que eu programei para colaboradores. Se eu clicar em entrada, que é a page que eu quero, não acontece nada. Clicar na saída, ele me redirecionou para a saída. Na retorno, nada acontece. Na histórico, nada acontece. E a backup, basicamente, não é para ir para outra page, é apenas para fazer o backup do nosso programa, certo? Então, eu tenho que criar o código para, quando eu clicar na entrada, eu ter acesso à page ou entrada, certo? Então, primeiramente, vou ter que fazer isso antes de fazer o nosso teste. Visual Basic, FM principal. E lembre-se o seguinte, tanto o list view, como o list box, e como o nosso objeto page, o seu primeiro valor começa a partir de 0, certo? Por que eu estou dizendo isso? Observe que eu tenho a guia menu, a guia saída, a colaboradores, a histórico, a edição, colaborador e a entrada. Se eu contar aqui, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Obviamente você vai pensar o quê? Que o valor dela vai ser 6. Mas lembre-se que a contagem começa a partir de 0. Ou seja, a minha menu, ao invés de ser 1, eu conto como 0, certo? Então, ela é a 0, a saída é a 1, a colaboradores é a 2, a histórica a 3, a edição colaborador a 4 e a entrada a 5, certo? Ou seja, vou dar um duplo clique aqui no meu botão btn entrada e vou dizer o quê? Mi.multipage, que é o meu controle, que tem as pages, certo? Ponto value, vou ter que atribuir um valor a ele e vou colocar o valor de 5, que é o valor que pertence à minha page, certo? Vou clicar aqui, vou executar e observe o que vai acontecer. Se eu clicar em entrada, ele me redirecionou para a guia correspondente ao valor que eu atribuí, o valor 5, certo? Então, perfeito.
Então, se eu clicar aqui no inserir foto, vamos ver o que acontece. Vou clicar nele. Vai me abrir aqui uma janelinha e abriu. Perfeito. Só que é o seguinte, as fotos das minhas ferramentas vão estar em uma outra subpasta dentro da mesma pasta controle de ferramentas, onde está salvo o arquivo. Como eu não mudei no código a subpasta que eu quero, ele está predefinida para sempre abrir dentro da pasta colaboradores, certo? E não é isso que eu quero. Observe que eu vou clicar uma pasta antes, que é a minha pasta controle de ferramentas, e observe que eu tenho uma pasta chamada backup, uma pasta chamada ferramentas e uma pasta chamada colaboradores. Dentro do backup vai ficar sempre salvo a cópia do meu arquivo. Dentro da minha pasta colaboradores sempre vai estar as fotos dos colaboradores. E dentro das ferramentas, a pasta ferramentas, sempre vai estar as fotos das ferramentas, certo? Ou seja, vou clicar aqui em cancelar. Ele vai dar a operação cancelada, beleza? Vou fechar aqui, voltar em Visual Basic, FM principal e vou dar um duplo clique no nosso inserir foto. E vou fechar aqui a janela do Project, certo? Ou seja, por que ele já abriu lá dentro da pasta colaboradores? Por causa desse comando aqui, ó. Então aqui eu vou botar o nome da minha pasta. O nome da minha pasta, se eu não estiver enganado, é com F maiúsculo e se chama ferramentas. Vamos executar agora para ver o que acontece. Vou clicar em entrada, vou clicar em inserir foto. Lembre-se que, se eu não definir via código qual é a pasta que eu quero, por padrão, o Excel sempre vai abrir a janela de dialog do Excel ou de qualquer programa, sempre vai abrir a partir da última pasta que tu abriu, certo? Então, o normal seria ele abrir agora dentro da pasta colaboradores. Como eu mudei para e predefini que eu quero que ele sempre abra dentro da pasta ferramentas, certo? Ele vai abrir sempre dentro de ferramentas. Vamos ver o que acontece. Vou inserir foto e, obviamente, me aparece lá dentro das ferramentas, certo? Então, perfeito. Só um detalhe, vou fechar aqui. Como eu não inseri a foto, não escolhi, ele dá essa mensagem, certo? Operação cancelada. Vou fechar aqui. Isso foi só para ilustrar, certo? Mas como eu estou tentando, para esta função aqui, eu vou escolher a foto do colaborador, certo? Que está dando a entrada. Ou seja, ele vai continuar aqui com o nome colaboradores, ao invés de ferramentas. Então basta eu clicar aqui no desfazer e pronto, certo? Isso foi apenas para ilustrar. Vamos para o próximo objeto. Vou selecionar aqui novamente, dou Ctrl C. Primeiramente vamos declarar outra variável aqui, ó. Chamar ela de foto underline ferramenta. E ela também vai ser do tipo string. Essa outra variável foto, claro que é para armazenar o caminho de outra foto, certo? Vou clicar no exibir, Project Explorer, FM principal. Como eu copiei a rotina desse objeto aqui, obviamente eu vou ter que mudar o nome da variável foto, claro, e o nome do objeto. Vou fechar aqui meu project e vamos só se orientar aqui, certo? Vou clicar com o botão direito sobre esse objeto. Perdão, cliquei com o esquerdo, agora com o direito, propriedades. E vamos ver que ele se chama img underline produto underline entrada, certo? Memorize isso. Vou dar um duplo clique no nosso objeto, no nosso label. E observe que me aparece aqui, ó, o nosso LBL inserir foto, certo? Estou dentro do seu evento clique. Vou colar a rotina que eu copiei do botão anterior. E aqui sim, como aqui vai servir para eu adicionar as fotos das ferramentas, ou seja, eu vou querer sempre que ele abra dentro da pasta ferramentas, certo? Assim eu economizo bastante tempo. E dá, claro, um ar mais profissional ao nosso programa, ó, ferramentas. E claro, como eu disse para vocês, é muito mais fácil eu selecionar o que eu quero alterar para o que eu quero, certo? Para o que eu não quero na realidade. Vou dar um Ctrl C nessa variável aqui apenas para copiar ela, certo? Só voltar aqui que eu confesso que eu esqueci o nome da variável. Foto ferramenta, beleza? Vamos voltar aqui um pouco. Se eu consigo localizar por aqui mesmo. Senão a gente vai pelo VBE, certo? LBL inserir foto clique. LBL inserir foto colaborador entrada. E o próximo LBL inserir foto ferramenta. É esse daqui mesmo, certo? Como eu dei o Ctrl C nesse, vou novamente selecionar aqui toda a estrutura, certo? Como eu disse para vocês. Dou o Ctrl L. Ele trouxe aqui, ó, observe que ele trouxe o primeiro texto selecionado. Não é esse que eu quero. Eu quero localizar a variável foto entrada e substituir, se eu não estiver enganado, por foto produto,
certo? Se eu tiver errado, depois a gente corrige. Vou colocar as primeiras letras minúsculas, certo? E se ficar maiúscula é porque a variável é essa mesmo. Vou clicar em substituir todas. Observe que ele encontrou 4 vezes. Vou dar o OK. Já estou vendo que não ficou maiúsculo, então provavelmente eu digitei errado, certo? Vou deixar a nossa janelinha aqui, não tem problema eu deixar ela aí. Vou fazer o seguinte. Vou desfazer o que eu fiz aqui. Vou selecionar essa variável aqui. Clico em definição. Foto ferramenta, certo? O nome da nossa estrutura é foto ferramenta. Vou dar o Ctrl C nessa. Só para ficar mais fácil. E já vou colocar aqui dentro dessa caixa, certo? Lembre-se que se eu não selecionar a estrutura, já vai mudar tudo. Não é isso que eu quero. Então, para voltar para lá, vou clicar nesse objeto e clico em última posição. E agora sim, retornei para onde eu queria, certo? Ó, LBL, inserir foto, ferramenta. Agora, seleciono toda essa estrutura. Observe que já está aqui o nome, ó, localizar esse nome e substituir por esse. Vou clicar em substituir todas e, obviamente, vai fazer 4 substituições. E agora sim, deu tudo certo. Vou fechar aqui a caixa auxiliar e vou fazer o seguinte. Substituir novamente o nome do objeto que vai receber essa foto, que vai ser o nosso mi.img produto entrada, certo? Que é a imagem do produto. Se eu executar aqui, vamos ver o que acontece. Vou clicar aqui na nossa guia entrada, vou clicar no nosso inserir foto. Observe que ele já vai buscar dentro da pasta foto. Vou clicar em cancelar. Se eu clicar nesse, ele vai buscar onde? Dentro da pasta colaboradores, ó. Vou selecionar um aqui, qualquer, e vou clicar em abrir, certo? Só para testar aqui. Esse já vai abrir dentro das ferramentas, ó. Então, para isso vai servir cada um desses, certo? Porque quando eu estiver dando entrada, eu vou estar dizendo o quê? Que esse carinha aqui, certo? Vai estar dando entrada do que? Desta ferramenta aqui. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui, isso foi apenas para ilustrar. Vou fechar aqui. E vamos programar logo a rotina do IDE automático, certo? Nosso IDE autoincrementável. Lembre-se que no vídeo passado, não, no começo desse curso, para a nossa guia colaboradores, essa referência aqui, certo? Essa coluna do nosso ID, ele faz a extração dos últimos 4 dígitos do campo matrícula, certo? E aí ele cria a coluna, e aí ele cria o valor que é inserido na coluna A, certo? Que é a nossa coluna que não se repete. Como eu disse para vocês, eu vou criar N situações, para vocês verem como é que funciona. Para cá eu usei uma lógica, certo? Para a nossa guia histórico, perdão, para a nossa guia em dados, que é a nossa guia de entrada de dados, certo? Eu vou criar basicamente a lógica que é o mais habitual, aonde vou criar o nosso ID autoincrementável, que vai de 1 até o último valor que foi inserido na base, certo? Ou seja, vai 1, 2, 3 e assim por diante. E como é que ele vai funcionar? Muito simples. Vou clicar em Visual Basic, vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. Aqui na nossa guia entrada, observe que eu já estou dentro da guia entrada, vou fechar aqui meu project. Vou dar um duplo clique no nosso cadastrar. Observe que ele já está renomeado como BTN, underline cadastrar, underline entrada, underline clique, certo? Seu principal evento. Vou dar um espaçamento aqui apenas para focarmos nessa rotina. E o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente, como eu vou criar, para que o nosso BTN cadastrar não fique congestionado de tanto código, para ficar um pouco mais organizado, eu vou criar uma rotina fora dele e vou chamar dentro do evento clique do nosso BTN cadastrar através do nosso call, certo? Como é que eu faço? Vou criar a minha própria sub. Coloco o nome sub e o VBA vai entender que eu estou criando uma rotina, certo? Então eu coloco o sub e, por exemplo, vou colocar o nome da minha sub. Insere, underline ID, underline entrada. Vou dar um enter. Observe que fiz propositalmente, certo? O VBA ele não aceita eu colocar um traço. Por isso que eu gosto de colocar o underline. E claro, também se eu deixar o texto com espaço, certo? Ele também não permite. Por isso que para não juntar o texto, eu gosto de colocar esse underline, certo? Para ficar a visualização mais fácil. E claro, eu sempre adoto colocar as primeiras letras como maiúsculas. Caso eu esteja digitando em outra rotina, as letras não fiquem maiúsculas, é porque eu estou digitando de forma errada, certo? Porque se ele reconhecer, obviamente ele sempre vai deixar as letras no mesmo formato de como ela foi criada, beleza?
Então aqui é a minha sub. Eu coloquei sub, coloco o nome da minha rotina e dou um enter. O VBA por padrão, já que ele vai reconhecer que é uma sub, ele coloca o parênteses e coloca o end sub. Se ele não fizer, é porque ele não reconheceu, beleza? E provavelmente ele vai te dar um alerta. E como é que a gente faz aqui? Lembre-se que para mim ativar o arquivo aqui, certo? Uma sugestão que foi do Taveira, certo? Do sobrenome Taveira, um de nossos inscritos aí, tô sentindo a falta dele. Foi, ao invés de utilizar o nome do arquivo, para a gente não ter problema na manutenção, a gente coloca simplesmente o nosso diz workbook, .activate. Assim, se o usuário mudar o nome do nosso arquivo, que se chama controle de ferramentas.xlsb, se ele mudar o nome do arquivo, não vai ter nenhuma interferência no nosso código, certo? Porque se eu botar o nome deste arquivo aqui dentro do código, como a gente começou no decorrer do curso, daria problemas, beleza? Então, com essa linha de comando, eu estou ativando o meu arquivo, certo? Pois eu posso estar trabalhando com vários arquivos ao mesmo tempo, e se eu não ativar o arquivo, obviamente ele vai executar a ação em um arquivo errado. Então, para isto, eu utilizo o diz, que quer dizer basicamente isso, workbook, nosso livro, ativo, certo? Está ativando este livro, beleza? Coloco nossas sheets por padrão. Não vou declarar aqui uma variável, por quê? Aliás, até porque ela já está declarada fora dessa rotina e também porque não vou precisar trabalhar com a estrutura with, certo? Então, por isso que eu não vou setá-la. Então, basicamente, vou apenas informar o index da nossa guia entrada, certo? Perdão, da nossa guia dados. Se eu clicar aqui em exibir Project Explorer, repare que é a nossa primeira guia, ó, plano dados. Ou seja, vou colocar apenas o valor 1 aqui, pois é o primeiro, pois o número dessa guia, do index dela é 1, pois é a minha primeira guia, beleza? Boto ponto activate. Lembre-se que eu posso tanto utilizar o activate como o select. Com o activate, a gente vai ganhar um desempenho melhor no código, beleza? Após isso, aqui é como se é a mesma coisa que eu estiver ativando, certo? É a mesma coisa que eu estivesse selecionando. Como eu só estou ativando, o nosso código processa de uma forma mais rápida, beleza? E o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou ter que definir o seguinte. Eu vou colocar o meu range e vou informar um valor para ele, certo? Como eu vou sair da linha de comando aqui, vai dar um erro. Vamos observar, eu vou clicar nessa célula aqui da nossa guia, que é a célula 3, e vou pressionar o Ctrl seta para baixo. Observe que a minha última linha do Excel, ó, do Excel que eu estou utilizando aqui, é o 104.8576, certo? Por que eu estou mostrando isso? Porque é esse valor que eu vou amarrar o meu código, certo? Vou colocar aqui, entre aspas duplas, vou colocar a coluna, que é a coluna A, e vou colocar este valor, 104.8576, certo? Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E boto o ponto select. Agora eu estou selecionando. E por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu vou querer que o Excel, no momento que ele for inserir o meu ID, ele comece da minha última célula da minha planilha e suba, certo? Observe que eu pressionei o Ctrl seta para baixo e ele veio para cá. Se eu pressionar o Ctrl seta para cima, observe que ele selecionou a minha coluna ID, certo? Que foi a minha última coluna preenchida. E é basicamente isso que ele vai fazer via código. Ao invés de eu ficar pressionando aqui Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para cima, eu vou fazer isso via código. Por quê? Porque eu vou querer achar o último valor preenchido. Em cima desse último valor preenchido, eu sempre vou somar um valor a mais. Assim, ele vai me garantir que o meu ID vai ser auto-incrementável, certo? Ele nunca vai se repetir, pois ele sempre vai pegar o valor do maior e vai somar mais um, certo? E esse valor somado, ele vai adicionar a linha selecionada, certo? Para que eu possa fazer o cadastro nela. Então, em outras palavras, voltando aqui para o nosso código, eu vou colocar o que? Selection. Lembre-se que o que eu estou fazendo aqui é basicamente o Ctrl seta para cima, certo? Selection. Ponto. End, certo? End. X é loop. Fecho o meu parênteses. Ponto select. Ou seja, eu estou colocando o comando para que ele desça, certo? Na realidade, para que ele suba para o último valor. Esse comando aqui é como se fosse o nosso Ctrl seta para cima, certo? Por quê? Porque na hora da execução do código, o meu cursor vai estar nessa célula aqui, ó. E depois ele vai subir da última célula até a última célula preenchida com este comando aqui, ó. Select.end.
xloop.select, ou seja, ele vai selecionar a última célula preenchida. Que no meu caso aqui, como eu não tenho nenhuma célula preenchida após o meu cabeçalho, certo? Ele vai selecionar a linha 3, beleza? Só um detalhe. Nessa guia aqui, a minha primeira linha preenchida é a minha linha 3, certo? Não a linha 2. Observe que o meu cabeçalho ocupa a linha 1 e 2, beleza? A minha primeira célula preenchida é a linha 3, neste caso aqui. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma verificação if, certo? Por quê? Eu vou verificar o seguinte, vou verificar se a minha active cell ela é igual ao texto da coluna que eu informar aqui, a coluna A, certo? Ou seja, se aqui é um ID, se eu escrevi o texto ID, eu vou ter que escrever aqui no código também. Então, eu vou colocar o texto aqui ID, fecho aspas duplas e tenho que colocar exatamente aqui. Se aqui está maiúsculo, aqui tem que estar maiúsculo, certo? Coloco o nosso tempo. E o que é que eu vou dizer aqui, ó? Se a minha active cell é igual a ID, então, ou seja, se a minha célula ativa, nesse momento aqui, ó, a minha célula ativa é ID, certo? Ou seja, se minha célula ativa for igual a ID, então a minha variável contador, que eu ainda não declarei, vou ter que declarar, certo? Pois já está trabalhando com o opt explicit e ele vai nos obrigar a declarar. A minha variável contador vai iniciar de 0, certo? Se não, a minha variável contador, que eu ainda vou declarar, vai ser do tipo, vai ser igual a ela própria, mais 1. Como eu disse para vocês, ele sempre vai somar um valor a mais para que ele seja autoincrementável, certo? Para que ele nunca se repita. Coloco o nosso end if e vou dizer o quê? Que a minha variável contador, aqui, perdão, vou recortar até aqui, certo? Aqui eu vou dizer que a minha variável contador é igual a active cell.value, certo? Ou seja, se a minha variável é active, se a minha célula ativa, no momento que eu for executar o código, é igual a ID, ou seja, se eu não tenho nenhum valor preenchido, obviamente que a minha célula ativa vai ser ID, que é o que eu tenho agora, certo? Ou seja, minha variável contador vai iniciar de 0. Por quê? Porque a próxima, como eu disse para vocês, que ele sempre vai somar 1 mais o último valor, ou seja, minha active cell vai começar de 1, certo? Já que eu não tenho nenhum valor preenchido, e ela vai partir do valor 0, certo? Se não, a minha variável contador vai ser igual a active cell.value, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 1 agora aqui, a minha célula ativa, como ele vai subir da última célula até a última célula preenchida, ou seja, nesse caso, a minha célula ativa seria 1. Como ele vai somar 1 mais a minha célula ativa, ou seja, a minha próxima vai ser 2, e assim por diante, certo? Então, o meu contador é igual a minha active cell.value, caso a minha célula ativa não seja igual a ID, certo? Ou seja, tem algum valor preenchido aqui, a minha active cell vai receber o valor da célula que ela estiver ativada. E com isso, a minha variável contador, agora sim, vai ser igual a ela próprio, contador, mais 1. Porque se eu não fizer isso, ele sempre vai receber o mesmo valor, certo? Sempre vai receber o valor da célula ativa e não vai conseguir fazer o incremento. E eu vou descarregar este valor no meu objeto, txt id entrada, certo? Que é o meu objeto onde vai armazenar o id, certo? Do meu programa. E ali vai ser igual, claro, a nossa variável contador. E agora, tá aqui o nosso sub, fechando a nossa estrutura, e basta eu copiar o nome dessa estrutura aqui, dou Ctrl C, coloco dentro do call aqui e chamo através do call, certo? Observe que eu estou dentro do btn cadastrar entrada clique, certo? Que é o nosso cadastral. Então, claro que eu não fiz a programação para cadastro, fiz apenas para o incremento, certo? Vamos ver o que, é que vai acontecer aqui, ó. Vou maximizar essa janela aqui, dar um duplo clique no iframe principal e vou dar um duplo clique no nosso cadastrar. Então veja que a rotina que eu criei aqui abaixo está sendo chamada através do call e está aqui o nome da rotina, ó. Tanto é que se eu selecionar ela, clico em definição, vai me mostrar aqui a rotina, ó. Se eu executar agora, vamos ver o que acontece, ó. Eu não tenho nenhum dado preenchido. E observe que eu estou em outra guia, ó. Estou na guia configurações. Como eu botei select, certo? Como eu botei lá que eu quero que ele ative a minha sheets 1, que é a minha dados, obviamente ele vai ter que selecionar essa. Se eu não fizesse isso, ele ia colocar os valores na guia errada, ó. Vamos ver lá o que acontece. Vou clicar em entrada. Vou clicar no nosso cadastrar.
variável não definida, como eu disse para vocês, eu acabei não declarando a variável. Vou declarar agora aqui, variável contador. Ela é do tipo integer, certo? Vou parar aqui o código e vou deixar apenas a primeira letra maiúscula. Observe que todos os outros nomes que eu dei como contador mudaram para o padrão que eu estabeleci aqui, ó. Se eu deixasse tudo maiúsculo, obviamente que ia ficar tudo maiúsculo. Se não ficasse, é porque eu escrevi de forma errada, certo? Vamos novamente testar. De entrada, vou clicar no nosso cadastrar e observe que o quê? Como eu disse para vocês, ó. Apareceu o valor 1 aqui. Por quê? Porque ele verificou que a minha célula ativa, nesse momento, é igual a ID. Se é igual a ID, ele parte do valor 0, certo? Ou seja, 0 mais a minha célula ativa e mais o 1 que eu botei lá no código, ou seja, 0 mais 1 é 1. Observe que se eu colocar 1 aqui, ó, certo? É isso que ele vai fazer quando ele fizer o cadastro. Na primeira célula ativa, ele vai colocar o valor 1. No próximo vez que ele for o cadastro, aqui ele vai colocar 2 e assim por diante, certo? Sempre ele vai colocar o valor da célula ativa mais 1 na próxima célula, ó. Beleza? Se eu apagar aqui, observe o que vai acontecer aqui, ó. Esqueça esse texto aqui, o que vale é esse que que ele vai buscar no meu banco de dados, ó. Se eu clicar no cadastrar, observe que ele mudou aqui para 2. Claro que ele não descarregou esse valor porque eu não fiz o comando para descarregar aqui na célula. Se eu botar aqui 2, se eu clicar em cadastrar, obviamente, ele mudou aqui para 3. E é esse valor que ele vai lançar aqui nessa célula, certo? Se eu mudar aqui para 4, observe o que ele vai fazer, ó. Mudou aqui para 3. Como eu disse para vocês, aqui não tem nada a ver, o que vale é o que está no meu banco de dados. Ele verificou que a minha última célula é 2, 2 mais 1, obviamente vai ser 3, certo? Esse campo aqui vai estar protegido, o meu usuário não vai poder manipulá-lo, certo? Isso foi apenas para ilustrar para vocês. Tanto é que se eu apagar agora esses dois aqui, o meu ID vai valer quanto? Claro que 1, porque ele verificou que a minha célula ativa é igual ao meu cabeçalho, que é ID. Obviamente ele vai partir de 0, 0 mais 1 é 1, certo? Eu acho que isso daí ficou bem claro, beleza? Então, até o próximo vídeo. Marque aquele seu amigo que quer aprender a programar. Se possível, compartilhe esse vídeo nos grupos que você faz parte. E até a próxima. Falou!